Estamos localizados em uma cidade na Austrália conhecida por suas paisagens impressionantes e bela natureza. A Austrália, o sexto maior país do mundo, é famosa por suas vastas planícies e desertos áridos, litorais deslumbrantes e vida selvagem diversificada. Aqui, ao longo desta pitoresca estrada arborizada, vemos um jovem motorista acelerando habilmente entre os carros. De repente, o capô do carro dele se levanta e bate no para-brisa, deixando-o completamente rachado e obstruindo sua visão. O motorista lutando para manter o controle do veículo e a calma. Você precisa confiar no seu instinto e na sua percepção limitada para guiar seu carro até um lugar seguro na beira da estrada. Quem imaginaria que uma caminhada tranquila poderia se transformar em um momento tão impactante? Em oitavo lugar encontramos a Alemanha, um país com uma história rica, uma economia forte e uma cultura vibrante. Vibrante. A Alemanha é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, desde os Alpes no sul até as planícies no norte, bem como suas cidades modernas e prósperas. Neste clipe vemos um velho Jeep cruzando um rio, mostrando-nos as capacidades dos veículos todo-terreno em terrenos difíceis. A Alemanha também é famosa por sua engenharia automobilística de alta qualidade, como os modelos Chevrolet. Imagine como seria o novo Chevrolet em uma situação como essa. Ele poderia até atravessar o mar. A Alemanha é um país onde inovação e engenharia se combinam para criar soluções únicas e emocionantes. Estamos localizados na Rússia, o maior país do mundo. Conhecido por seu vasto território que abrange desde a tundra ártica até florestas temperadas e estepes no sul. As temperaturas podem variar muito, desde o frio extremo do inverno até o calor sufocante do verão. Aqui, no meio do sol escaldante da Rússia, vemos a Alemanha. Veja um homem dirigindo uma banheira com outra banheira menor atrás dele. Um banheiro móvel, talvez? Parece algo saído de uma comédia, não é mesmo? Com uma toalha em volta do pescoço, ele está preparado para um mergulho improvisado a qualquer momento. Talvez ele estivesse escapando do calor de uma forma muito original, ou simplesmente aproveitando um passeio peculiar pela cidade. O contraste entre a seriedade do trânsito da cidade e a singularidade do seu veículo é bastante divertido. Simplesmente que outros motoristas devem pensar quando virem essa cena estranha pela cidade. Acho que sim, e Hash 39. Uma maneira de levar o spa com você, mas espero que você não faça isso e o Hash 39 tenha que fazer uma curva fechada. Estamos localizados na China, um país fascinante e diversificado, com uma rica história e cultura antiga. A China é conhecida pelo seu vasto território,
Grande população e paisagens deslumbrantes que vão desde montanhas escarpadas até metrópoles movimentadas. Neste clipe vemos uma grande tempestade atingindo uma cabine de pedágio de rodovia na China, Date. As estruturas metálicas são levadas pelo vento, criando uma cena impressionante e caótica. China, um país de contrastes e surpresas. No número 5 encontramos uma cena que facilita adivinhar o país através de um vídeo. Estamos na Rússia, um país conhecido por seu vasto território e história militar. Neste clipe testemunhamos um tanque de guerra dirigindo pela estrada como se fosse um passeio normal. A presença de veículos militares em vias públicas não é incomum em algumas partes da Rússia, onde as forças armadas realizam manobras e transportam equipamentos regularmente. O que torna esta cena ainda mais impressionante é quando o tanque de guerra de outro avião é visto ajudando um caminhão enorme a avançar. Esta imagem mostra a versatilidade e a potência destes grandes veículos militares capazes de superar obstáculos e ajudar em situações de emergência. Do inverno frio às vastas planícies. A Rússia também sempre foi um país que inspira admiração pela sua grandeza e sua capacidade de se adaptar a diversas situações. Somente na Rússia você poderia ver algo tão incrível quanto um tanque ajudando um caminhão na estrada. Estamos na vibrante Índia, um país conhecido por sua história e estradas. Neste clipe vemos algumas crianças de outro veículo assistindo com surpresa, enquanto um caminhão avança com uma roda levantada. Esta cena peculiar é bastante comum nas estradas da Índia, onde a capacidade de manter os veículos em movimento apesar das avarias é quase uma forma de arte. Os motoristas indianos são famosos por sua engenhosidade e capacidade de improvisar soluções rápidas para problemas mecânicos. E esta caminhonete com uma roda levantada é um exemplo perfeito disso. Talvez o motorista tenha decidido que não, e que o Hash 39 precisa de todas as rodas para chegar ao seu destino. Praticando para o próximo show de circo. Você está assistindo a um vídeo tão único que nunca vimos antes? Deixe Hash 39 verem isso. Estamos localizados no Chile, um país conhecido por sua impressionante diversidade geográfica, que vai do deserto do Atacama, no norte, até a Patagônia, no sul. Também é famosa por seu extenso litoral, que se estende por mais de 6.000 quilômetros. Num dia normal na cidade portuária de Talcahuano, onde as pessoas não têm pressa de chegar a lado nenhum, um evento incomum ocorre. Aqui, no meio do trânsito, vemos um leão marinho que deixou seu habitat aquático para se aventurar em terra firme. Este visitante curioso interrompe o fluxo normal de veículos, capturando a atenção de motoristas e pedestres. Talvez ele e Hash 39 estejam procurando comida ou apenas aproveitando o sol no asfalto quente. Seja qual for o motivo, sua presença acrescenta um toque de natureza selvagem à rotina diária da cidade. Somente no Chile você pode encontrar um leão marinho no meio do trânsito. O trânsito parou. Ele se jogou no chão. Outro rasteja. Lá vem ele parando. Olhe para essa foto. Sob proteção. Lá se moveu. Eu e o Hash 39 vamos ficar bêbados. O carro foi embora. O que o cavalheiro está carregando? Neste post, vamos para a Indonésia, um país incrível conhecido por sua diversidade cultural, paisagens deslumbrantes e vida selvagem exuberante. A Indonésia, localizada no Sudeste Asiático, é o maior país insular do mundo, com mais de 17.000 ilhas e uma população de mais de 270 milhões de pessoas. A biodiversidade aqui é incrível, e as estradas geralmente estão cheias de surpresas.
Neste vídeo, testemunhamos uma cena encantadora e um tanto caótica. Caótica. Uma grande família de patos emergindo de um pequeno lago e correndo para atravessar a rua. Parece que esses patos estão com pressa para chegar ao seu destino, e nada os deterá, nem mesmo o trânsito, embora para muitos, ele possa ser um obstáculo para motoristas apressados. Esta cena é apenas uma parte encantadora da vida cotidiana na Indonésia. Imagine ter que lidar com uma família de patos no seu caminho para o trabalho. Especialmente quando você tem apenas 10 minutos para chegar lá. Mas isso e o Hash 39, a magia da Indonésia, sempre podem surpreender você com sua beleza natural inesperada. Em primeiro lugar, voltamos à China, uma nação fascinante com 1000 anos de história. Uma economia em rápido crescimento e uma população de mais de 140 bilhões de habitantes. China é conhecida por seu impressionante desenvolvimento urbano e tecnológico. É também um lugar onde tradição e modernidade se entrelaçam de uma forma única. Na China e em outras grandes metrópoles como Pequim ou Xangai, o trânsito pode ser bastante congestionado. E a eficiência é fundamental para manter a vida cotidiana fluindo. Neste vídeo, vemos um momento peculiar e engraçado, que resume o espírito de iniciativa de muitos cidadãos chineses. Aqui, um homem determinado a não deixar o trânsito estragar seu dia, ou o dos outros, toma a situação em suas próprias mãos. Vê-se como com determinação e um toque de audácia. Esta filmagem é de uma GoPro montada no Tempe, um barco de pesca, não uma cabine, pilotado por Jason Long. O barco que o atingiu era pilotado por Camille Cavana, uma pescadora de terceira geração de 25 anos, da família Woodwood. De acordo com a história, Kemi e outra nave de capturar o cardume de salmão que estavam tentando formar ao redor dele, Long acelerou e tentou atravessar o bloqueio. Ele acusou Kemi de atropelá-lo intencionalmente e ela o acusou de navegação imprudente. O homem de laranja é um marinheiro chamado Gerald Cunningham. Ele recebeu uma pancada forte na cabeça quando o escapamento quebrou completamente e o atingiu. Felizmente, os médicos conseguiram tratá-lo depois que ele foi transportado de helicóptero para um hospital próximo. Os dois lados chegaram a um acordo em 2018 e as acusações criminais foram retiradas. Com base nessa gravação, é difícil determinar quem foi o culpado. Seria ele e Hash 39. Está claro, as ações criminais foram retiradas e você pode ver agachando-se e preparando-se para o impacto. Quem sabia que a pesca do salmão era um jogo tão perigoso? Evaport é um importante centro comercial na Turquia, também conhecido como Porto de Eubeia. Ele está localizado no canto oriental do Mar de Mármara, entre as cidades de Jip e Izmit. Enormes navios de carga estão constantemente chegando e partindo, então era apenas uma questão de tempo acontecesse. Em 16 de março de 2024, um navio com bandeira de Hong Kong chamado Giant Witness chegou ao portão. Infelizmente, o capitão fez um ângulo muito fechado ao atacar. Seu navio atingiu um guindaste de carga e tudo piorou a partir daí.
Imagens de câmeras de segurança nos dão um ângulo melhor do acidente. Olhe com a câmera e veja que a luz da câmera está muito alta. Pode estar se movendo lentamente, mas aí está o Hash 39. Muito poder por trás desse container navio. Não está claro o que Hash 39. Sob aquelas lonas verdes. Que de nossa. Cinegrafista e Hash 39, a empresa responsável pelo navio, não relatou poluição após o acidente. Desde então, eles iniciaram uma investigação para determinar como um erro tão grande poderia ter ocorrido em primeiro lugar. Se você pediu algo da Turquia recentemente, aqui no Hash 39, não está no Hash 39, chegou ainda. O MFS Gaf é uma balsa de passageiros que opera nos fiordes noruegueses. Ele pode transportar 99 pessoas e até 21 carros entre as cidades de Lodvik e Lissabon, no sul da Noruega. Durante a viagem, ele faz 27 curvas fechadas. Atenção do capitão. No verão de 2023, os passageiros a bordo do MFS Gaf se perguntaram por que o navio estava subitamente se dirigindo para uma parede rochosa. Todos se prepararam para o impacto ao saber que o capitão estava dormindo no leme. Felizmente, a colisão não foi grave o suficiente para afundar o navio. O capitão acordou e corrigiu o curso, mas havia cerca de 100 passageiros que ficaram completamente enfurecidos, buscando respostas. Uma investigação descobriu 10 grandes deficiências a bordo. O MFS Gaf. Em suma, a tripulação não tinha ideia do que estava acontecendo. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o acidente. Não está claro se o capitão adormecido enfrentou problemas legais. O porto de Tanjung Bras é um pequeno centro no Estreito da Malásia, situado em uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. À medida que os navios navegam pela Malásia a caminho da China ou da Índia, cerca de 25% de todos os bens comercializados passam por essas águas. Mas mesmo com todo esse tráfego, parece impossível que dois enormes navios colidirem em águas abertas. Aparentemente isso acontece com mais frequência do que você imagina. Em 2 de outubro de 21, os membros da tripulação nas docas assistiram com horror a draga da linha 51 do oceano avançou em direção a um petroleiro. É isso que acontece quando você faz um cálculo errado no mar. Segundo fontes, a draga estava viajando da terra de Kota Liuana, a área de recuperação, para um local de extração perto do porto de Tanjung Bras. A draga e a bala do Hash 39 perfuraram o petroleiro acima da linha. Qual é o melhor cenário? E Cardinal 39 e o Hash 39 forem abarroar um navio. Como um rinoceronte, o petroleiro sofreu alguns danos, mas não afundou. Ninguém a bordo de nenhuma das embarcações ficou ferido. Quanto à causa do acidente, alguns especularam se o capitão fez isso de propósito. Naquela época, havia agitação entre os pescadores locais devido ao congestionamento na área. Foi um ato de raiva e introspecção ou simplesmente incompetência? O canal de Houston é uma hidrovia crucial no Golfo do México. Atende o porto de Houston, que é o maior porto em termos de tonelagem transportada por água nos Estados Unidos. O porto também impulsiona a economia do Texas, gerando 1,54 milhão de empregos em todo o estado. Então, quando algo dá errado na água, todo o Texas presta atenção. Em 10 de maio de 2019, um navio transportador de gás liquefeito de 754 pés chamado Genesis River
encontrou-se em rota de colisão com uma barcaça de 300 toneladas. Segundo o relatório oficial, o Gênesis estava saindo quando cruzou com um rebocador, transportando 2 barcaças petroquímicas para o porto. Nenhum dos dois conseguiu sair do caminho a tempo. De acordo com o relatório do NTSB, o rio Gênesis havia acabado de passar pelo Bulwark, outro enorme navio de gás liquefeito, sem incidentes. O piloto do Gênesis então perdeu o controle ao aumentar sua nave e Hash 39 velocidade após manobrar ao redor do Wake. No piloto e no Hash 39 como defesa, o canal de navegação de Houston é extremamente estreito e tem muito trânsito. Dominar cada pequeno movimento leva a anos de prática e treinamento que todos foram adequadamente treinadosos e certificado para conduzir a viagem. Eles estavam bem descansados. E não havia uma gota de álcool entre eles. Parece que esse capitão e sua tripulação sabiam exatamente o que estavam fazendo. Os dados simplesmente não estavam a favor do Hash 39. O acidente fechou o canal de navegação de Houston por 2 dias. Custou mais de $15 bilhões em danos e limpeza. A província de Alexia é um estado costeiro no noroeste da Turquia. Ela é o lar de aproximadamente 1,2 milhões de pessoas e oferece fácil acesso ao Mar de Mármara e ao Mar Egeu. Alternativamente, as pessoas podem pegar balsas para diferentes partes da costa ocidental. Em 12 de julho de 2017, uma balsa chamada Kanakali estava voltando para a costa, quando o capitão subestimou grosseiramente a velocidade do navio. Sem tempo ou espaço para desacelerar a nave, tudo o que podiam fazer era se preparar para o impacto. Assim começou a tediosa tarefa de mover todo aquele concreto quebrado com base nos 2 pedaços pretos na doca. Parece que era aqui que a balsa deveria atracar. Só não chega lá tão rápido. Você também pode ver onde o concreto explodido quase virou o caminhão. Felizmente, ninguém a bordo ou no cais ficou ferido durante o acidente. Hoboken, Nova Jersey, é uma pequena metrópole no condado de Hudson. É o lar de aproximadamente 60 mil pessoas, muitos dos quais viajam cerca de 20 minutos para trabalhar na cidade de Nova York. E você também encontrará muitos lugares dedicados a Frank Sinatra, como o famoso cantor nasceu lá em 1915, avançando 103 anos até 24 de maio de 2018. E ele, Hash 39. Noite de primavera na White Hatkin High School. E a turma do último ano está a bordo do Cornucopia Destiny. Foi uma noite que nenhum deles esqueceria. Infelizmente pelos motivos errados. De acordo com o chefe dos bombeiros de Cornucopia Destiny, ela estava tentando sair do cais quando colidiu com o Cornucopia Sundancer que estava atracado nas proximidades. Cerca de 100 estudantes estavam a bordo quando os navios colidiram. Felizmente, nenhum deles ficou ferido. No entanto, eles ficaram um pouco decepcionados quando a polícia informou-os que o baile havia sido cancelado. Felizmente, a escola conseguiu remarcar o evento rapidamente, e o baile foi transferido para sábado a bordo do iate Spirit of New Jersey. Nem preciso dizer que tudo correu bem a partir daí. O trem na Bélgica depende muito do canal Bruxelas-Charleroi, que conecta o porto de Amherst ao país em Hash 39 capital. O canal se junta ao rio Escalda, que inevitavelmente leva ao Mar do Norte e ao Oceano Atlântico. Como Bruxelas é cercada por terra, qualquer interrupção pode causar consequências econômicas significativas. Uma dessas interrupções ocorreu em 30 de dezembro de 2022. Enquanto um navio tanque químico tentava navegar pelo canal, tentou passar por baixo da ponte de Buda, que normalmente é elevada para permitir a passagem de navios. Ou o operador esqueceu de levantar a ponte ou o navio e Hash 39. Seu capitão estava dormindo no leme.
O trânsito estava fluindo normalmente sobre a ponte no início do vídeo. Agora está claro que ninguém esperava a chegada de um navio. É quando o tanque aparece no lado direito da tela. Você, Dom e Hash 39 precisam de um Master e Hash 39. O navio bate de frente na ponte enquanto mais carros passam por cima dele, o que vai acabar bem. Felizmente, a ponte está aguentando. O acidente danificou a ponte tão severamente que ela não pôde mais ser erguida. Como os reparos levariam muito tempo, eles decidiram remover o tabuleiro da ponte para que os navios pudessem passar. Demorou vários anos, mas a ponte de Buda parece ter sido reaberta em 24 de maio. Let e Hash 39 esperam que ninguém bata nele novamente. O Porto de Santo Domingo é o principal centro de comércio marítimo da República Dominicana. E como muitas pessoas, eles também acessam a capital por meio de balsas de outros países. Um desses navios, uma balsa caribenha chamada Caidon, estava ansioso demais para atracar. Era 18 de maio de 2017. O Caidon havia chegado ao cais e até baixado sua rampa de saída. A tripulação estava atracando a balsa, quando uma corrente agressiva os empurrou para a frente. A corda arrebentou e a Mãe Natureza assumiu o controle. Os que estavam no cais foram forçados a correr para salvar suas vidas.